entrando aí na live do Verbo Jurídico. Aqui é o professor Fernando Rubim, da nossa pós de processo civil. Hoje o nosso tema vai ser a respeito de medidas processuais, das tutelas processuais em tempos de pandemia. Então sejam todos bem-vindos. Hoje contaremos com dois colegas que vão aqui participar juntamente comigo dessa live de processo. Dois colegas que fazem parte aí da nossa coordenação da pós em processo civil contemporâneo e formação prático forense. Começaremos com o professor Juliano Colombo e depois o professor Maurício Cunha. Trabalhará o tema. Professor Colombo, o advogado, e o professor Cunha, juiz, então com as vertentes diversas sobre o tema das tutelas provisórias em tempo de pandemia, né? Em tempos de reclusão. Sejam todos bem-vindos, aqui é o professor Fernando Rubim que está falando. Sigam aí as nossas páginas, a página do Verbo, o @Verbo Jurídico. Também sigam aí o professor Fernando Rubim, o @Fernando Rubim RS. Nós teremos uma promoção hoje. Não é sorteio, tá? É promoção. Quem seguir aí o professor Fernando Rubim e o Verbo Jurídico, fizer um stories. Boa noite, gente. Quem fizer um stories aí seguindo o professor Fernando Rubim e o Verbo Jurídico vai receber o material aí especial do professor que a gente vai encaminhar por e-mail, ok? Então tá liberado para fazer as stories da nossa live de hoje, não é? Sigam o Verbo Jurídico, sigam lá também o @Fernando Rubim RS, façam stories bacana, usem a hashtag processo civil, não é? E quem mandar, vou receber lá nos directs, né? Do professor Fernando Rubim. Usem o @Fernando Rubim RS, que vocês vão receber um material do professor. Não é sorteio, é para valorizar quem realmente está fazendo aí o acompanhamento das suas stories. Tá bem? Vamos lá então, vamos começar a nossa conversa de processo civil. Vamos conversar a nossa conversa aqui de tutelas provisórias em tempos de pandemia, convidando o nosso primeiro professor, o meu grande colega, coordenador da nossa pós do Verbo em Processo Civil, Contemporâneo em Formação Prática Forense, o professor Juliano Colombo, para a gente conversar um pouquinho aqui a respeito do tema, né? O professor Colombo, vamos ver onde que ele se encontra. Primeira meia hora com o professor Colombo. Olá, pessoal. Estamos escutando? Estão me ouvindo? Tudo bom, Rubim? Tá bem, mas tá bonita a imagem. Tá bonita, gostei. Como sempre, né? Como sempre. O que falta de cabelo é sobra de iluminação, hein? Aí, ó. A cabeça brilhante do Verbo Jurídico. A cabeça brilhante do Verbo Jurídico. Não me deixe só aqui. Como dizia o antigo presidente, não me deixe só aqui na live. Professor Colombo, seja bem-vindo. Que legal. Grande oportunidade aí da gente falar com o professor Rubim, né? O professor Maurício também, dentro de todo esse aspecto aí que a gente está vivendo agora, né? Em tempos de pandemia, né, e falar um pouquinho aí sobre as tutelas provisórias. Lembrando que a nossa pós, né, em formação prática forense, então processo contemporâneo, né, a gente busca aí preparar o pessoal, né, um treinamento conjunto, um bate-papo, aulas teóricas, formação prática aí, de tudo aquilo que é necessário aí para a advocacia, né. E conversando com o professor Rubim, o professor Maurício, a gente entendeu importante aí trabalhar com o ponto das tutelas provisórias, né? Que acho um tema aí muito
forte agora, né, em tempos de pandemia, porque quem bate a porta do judiciário certamente aí vai pedir uma resposta mais urgente, né, ou agora quem bate na porta do judiciário já pede aí uma atenção imediata, né, naquilo que está pedindo. Estava então, pensando aqui, professor Colombo, nesse momento de pandemia, uma liminar vale mais que uma sentença? Em termos de efetividade, sim, né? Em termos de efetividade, eu acho que para a gente, embora a gente fale muito, né, que as tutelas provisórias elas são dadas em grau de precariedade, né, uma cognição precária, né? Hoje está valendo muito mais a precariedade do que a certeza, né? Cognição sumária. A cognição sumária aí, com certeza vai atender muito mais, né, os anseios de quem está precisando aí. Eu até falava, a gente discutia em outra live aí com o professor Rubim, né, que a tutela provisória, na verdade, ela redistribui o ônus do tempo do processo, né? Então, o tempo do processo ele é um encargo também, né, à efetividade, e a tutela provisória, na verdade, faz isso, né? Ela redistribui o ônus do tempo do processo. E eu acho interessante, assim, já que a gente está aqui numa ideia de conversar um pouquinho nessa visão prática forense aí da nossa pós, né, que tenta formar sempre aí o pessoal. Até tem um ponto, professor Rubim, que as aulas já estão rolando em EAD, né? Quem for lá se matricular, acompanhar. Isso. E ganha o Vademecum, né? Hoje, inclusive, eu gravei aqui pelo Zoom uma aula de vetores do novo CPC. Quem se matricular, inclusive, a partir de agora, acompanhando a nossa live, quem se matricular no Verbo Jurídico, está ganhando um Vademecum e está entrando aí na nossa super pós, né? Com foco na prática. Realmente teoria só a parte inicial de vetores, depois já começa realmente a gente trabalhar numa sequência lógica, né? Desde a petição inicial, fase postulatória, despacho sanador, fase instrutória, sentença, e realmente as tutelas provisórias dentro desse âmbito têm uma importância bastante grande, né? A gente sabe que tem as tutelas de urgência, as tutelas de evidência, mas nesse caso de pandemia, acredito que as tutelas de urgência elas têm um cenário muito claro de aproveitamento nessa questão que não envolve um determinado ramo do direito, né, professor Juliano? Eu falo muito aqui nas nossas áreas, na minha área, digamos, previdenciária, mas me parece que a tutela provisória ela se expande não só no campo social, mas para todas as demais áreas. Se tu pudesse dar alguns exemplos dentro de tutelas provisórias nessa época. Com certeza, eu acho que o pessoal aí da advocacia também, né, quando o advogado lá está redigindo uma petição agora para pedir a tutela provisória, eu acho que principalmente os dois requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano visualizados aí na tutela de urgência, eles deve ser feita uma releitura sobre eles, e o próprio advogado pode, em tempos de pandemia, conduzir aquela necessidade maior da tutela de urgência. Por quê? Vamos supor, pegar o requisito assim, probabilidade do direito, né? Vamos supor que a prova do meu direito, a probabilidade esteja assegurada numa mensagem de WhatsApp lá que as partes trocaram, e eu posso, a partir disso, considerar que a minha tutela é de urgência. Será que seria necessário exigir uma ata notarial disso, ou isso acaba sendo relativizado, né? Onde eu tenho lá cartórios atuando apenas em regime de plantão? Então veja como a prova ela acaba impactando também nesse ambiente da tutela provisória. O próprio perigo de dano, né? Então, como no procedimento comum, usualmente a gente se esforça na advocacia para provar o perigo de dano de determinada situação. Agora, essa prova do perigo de dano, ao meu ver, fica muito mais fácil de ser realizada, senão até presumida pelo juiz. Como, por exemplo, nós conversávamos, eu conversava com o professor Rubim, né, a inscrição indevida em cadastro receptivo de crédito, né? Vejo que seria um dano para uma parte agora ter seu nome
né, não podendo trabalhar, numa limitação à liberdade de ir e vir, eventualmente uma dificuldade financeira, e não podendo também retirar crédito, né, por uma inscrição indevida, né, como fica mais fácil e provável de efetivar isso. Eu acho que uma das virtudes do advogado agora seria, na sua própria petição, efetivar que os direitos fundamentais eles devem ser protegidos durante um tempo de pandemia, e muito mais, né? E muito mais protegidos. E a proteção, nessa tensão que a gente tem entre efetividade e segurança jurídica, muitas vezes quem vai resolver isso é a tutela de urgência. Acho nesse sentido aí bem importante, né? E acho até que na área da atuação do professor Rubim, em previdenciária, aí isso fica muito mais forte ainda, não é, professor? Acho que os exemplos foram bem colocados, né? E dentro dessa questão, especialmente do requisito da urgência, e lembrando que a tutela provisória, como ela tem a cognição sumária, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Me parece que isso deve ser levado em consideração pelo juiz de uma maneira mais séria nesse momento, né? Porque a gente está falando de um período aí de pandemia que evidentemente não vai perdurar ad eterno, né? Ele tem um estágio, até mesmo se fala em um pico, né? Que ele vai realmente diminuir. Então me parece que nesse momento o juiz ele tem que estar concentrado realmente na concessão da tutela provisória, claro que desde que haja a probabilidade do direito, mas levando em consideração especialmente a urgência de um cenário que ele logo ali na frente ele vai regredir, né? Mas realmente agora há uma necessidade muito grande. No campo previdenciário, por exemplo, nós temos as concessões de benefício de caráter alimentar, né, especialmente auxílio-doença, em que a gente já nota essa flexibilização dos requisitos, professor, no sentido de se estabelecer a urgência, de até se presumir a questão da urgência, né? E nós temos a possibilidade da concessão de benefício sem perícia, né? Só com a prova documental a ser colocada. Porque tu reparou um detalhe interessante agora, como é que vai se fazer perícia de urgência, que era uma das opções do código, né? E que o juiz adotava isso no sistema até uns meses atrás. Não conceder a tutela provisória, mas marcar uma perícia de urgência, utilizando inclusive o artigo 139.6, que diz que o juiz poderá inverter a ordem das provas, marcava uma perícia de urgência. Mas como é que vai fazer numa pandemia dessa uma perícia de urgência? Teria que fazer uma perícia indireta. Olha que confusão. E aí o Conselho de Medicina já veio a público, diante de algumas despachos da Justiça Federal, dizendo que o juiz não pode fazer a perícia indireta, que isso contraria a conduta ética de ter que fazer uma perícia com anamnese, com exame físico, com exame detalhado. Então vejam como se torna realmente um cenário complexo em que o juiz tem que agir, não é? Em que o juiz tem que agir, tem que despachar, mas desde que provocado. E aí compete ao advogado realmente fazer esse tipo de procedimento. Eu não sei qual que é a sua posição, professor Colombo, a respeito dessa questão da tutela provisória de ofício. Depois eu vou querer até saber do professor Cunha isso, né? Tu acha que o juiz poderia, numa época de pandemia dessa, conceder uma tutela provisória sem requerimento expresso da parte? Me parece assim, vamos dizer assim, trabalhando numa zona mais segura, né? De maneira cautelar, sim, né? De maneira cautelar, sim, né? O problema é quando a gente chega lá na tela de urgência antecipada, né? Que vai já vai satisfazer os direitos do autor. Eu acho interessante para o advogado também, né? Nessa época de fundamentação, eu costumo colocar 2 requisitos que eu acho que agora são interessantes para colocar numa petição se você vai pedir a tutela provisória. Num primeiro momento, a própria resolução do CNJ, né, a 313, que ela, ao suspender prazo, estabelecer um plantão extraordinário, ela não suspendeu ou não afastou o pedido de tutela provisória. Então está lá na resolução 313 a possibilidade do requerimento e da apreciação da tutela provisória. Então já poderia até numa petição utilizar isso. E eu acho interessante um outro ponto, que é o seguinte, existe uma corrente doutrinária que ressalta muito isso, que é o seguinte, quando eu peço uma tutela provisória e o juiz nega, na verdade o indeferimento da tutela ao autor é o deferimento da tutela provisória ao réu. Então,
quando eu indefiro uma tutela provisória, um pedido de tutela de urgência, eu estou deferindo a outra parte, né? A manutenção daquele bem da vida como está, e não no sentido de requerimento da tutela provisória. Eu acho interessante colocar isso nas petições, né? Porque às vezes vamos supor o exemplo que eu havia dado, né? A manutenção do nome de alguém em cadastro receptivo de crédito indevidamente, e o indeferimento é o deferimento para que a instituição financeira mantenha o nome em tempos de pandemia daquele sujeito, devidamente inscrito lá, ou indevidamente inscrito. Na parte previdenciária, poderia levar isso também, né? O indeferimento de um benefício é o deferimento para que a autarquia não cumpra o seu papel, né? E se valha do tempo e da dificuldade da prova para eventualmente postergar o pagamento, né? Então, dentro dessa situação, eu acho que na advocacia agora, em tese, é uma abertura maior para as tutelas, e principalmente a tutela sem oitiva do réu, né? Porque a gente pode concordar hoje que esperar a oitiva do réu para deferir uma tutela de urgência esvaziaria completamente ela. Não sei o que o professor Rubinho acha. Sim, queria agradecer aqui as manifestações, o pessoal vai fazendo, né? O Carlos, certeza, né? Carlos Monteiro aí, que provavelmente foi aluno dos dois professores aí, mandou um abraço para os dois aqui, né? Eu tenho uma posição, sempre tive uma posição muito firme com relação à impossibilidade do juiz conceder tutela provisória de ofício, né? Pela questão da aplicação do princípio dispositivo, por entender que isso de alguma maneira afeta a imparcialidade do juiz, especialmente quando estivermos falando de tutela provisória satisfativa, né? Agora, numa época de pandemia, eu não sei até onde a gente realmente pode relativizar determinados conceitos, porque tudo está de alguma maneira relativizado, né? Nesse sentido aqui vem uma pergunta muito boa do Murilo, falando sobre a responsabilidade objetiva, né? Discutindo aqui a responsabilidade objetiva das decisões provisórias, né? Se a gente vai partir para o pressuposto de que o juiz pode conceder uma tutela provisória de ofício, se depois ele revogar a tutela provisória, a parte teria que devolver valores. Na Previdência a gente tem um tema no STJ sobre isso, muito complicado, que é o tema 692, está para ser revisado, está para acontecer aí o que se chama do overruling, né, uma superação do precedente, mas hoje a orientação é da responsabilidade objetiva, de acordo com o artigo 302 do Código de Processo Civil, devendo ser devolvidas parcelas em caso de revogação da tutela provisória, né? Mas eu não sei, em termos de pandemia, o que tu acha, professor Juliano, da tutela provisória concedida nesses 3 meses, digamos assim, do período de pandemia? Eu acho que pela dificuldade, vamos dizer assim, pela sumariedade da cognição do juiz, pela dificuldade, eventualmente, de exigir uma garantia de quem pede essa tutela, uma caução, né? Porque a gente pode dar respostas objetivas, até de concurso, né? A gente pode pensar o seguinte, aqui resolve fácil, exige uma caução da parte, mas nesses 3 meses, 4, 5, a gente não sabe quanto vai durar, tudo isso é muito gritante, né? Então, e eu sempre prezo pela seguinte ideia: quando o autor bateu na porta do Poder Judiciário, ele quer efetividade. Ele quer efetividade. E exatamente, a gente tem que trabalhar numa dose correta de efetividade que não comprometa a segurança jurídica e o retorno aí, aquele direito, a manutenção daquele bem da vida, o retorno ao status quo. Ainda eu havia falado, mas e não é fácil para o juiz também. Daqui a pouco já vamos entrar aí, professor Maurício Cunha, não é fácil para o juiz decidir tudo isso de bate pronto. Eu costumo dizer na aula, né? É de voleio, né? Então o colega lá, o jogador cruza e tem que fazer o gol de voleio, vai chutar ou vai tocar para fora. Não dá para dominar, esperar, chegar, pensar, não, porque o exercício completo do contraditório aqui prejudicaria e seria, na verdade, o próprio indeferimento da tutela. Acho que esse o sentido. E claro que tem uma pressão, um contexto que coloca o magistrado, em tese, numa situação de
de favorecer a concessão da tutela provisória, né? Então, realmente, ele tem que examinar com bastante cuidado, e aí entra um outro ponto importante, que me parece que é a fundamentação da decisão judicial, né? A fundamentação tanto como a que concede, quanto a que não concede. Quando a gente fala da fundamentação das decisões ali a partir do artigo 11, depois no 489, fica claro que não é só a decisão final, mas as decisões interlocutórias precisam ser fundamentadas. Então, nesse momento, é uma garantia para as partes a decisão judicial que ela venha com uma fundamentação bastante sólida. E principalmente na advocacia, e os colegas, eu cumprimento muitos alunos aí que já estão entrando fazendo perguntas ou dando seu like aí, ou vendo a nossa live. Eu acho que a gente conversava também um ponto, a dificuldade que o advogado tem nesse momento de cumprir uma tutela concedida, né? Então a gente vai ter dois grandes desafios, a concessão da tutela e o cumprimento dela. Quantos aí não estão vendo a live ou já pensando em caso concreto, né? Que às vezes a gente consegue a decisão e para ir lá cumprir na autarquia, no órgão, é extremamente complicado, né? Para implementar, por exemplo, aquilo que foi configurado na tutela. Na advocacia, a gente às vezes até brinca com os alunos, né? Às vezes é mais fácil conseguir do que efetivar, né? Do que impactar exatamente lá em termos práticos. Mas eu acho que a gente poderia escutar, então, aí uma voz, né, do professor Maurício também aí para falar um pouquinho, né? Na sequência, mas aí eu vou ter que te derrubar para chamar o professor. Pode me derrubar, pode me derrubar. Espera um pouquinho, deixa eu ver o João Góes aqui, me ajuda a responder essa aqui para ele. Ele diz assim, quando consigo uma tutela provisória no tribunal, e o processo é julgado improcedente em primeiro grau, mas sem uma ampliação cognitiva, sem elementos novos, prevalece a decisão de primeiro grau? Bem, pelo que eu entendi aqui, foi uma decisão no tribunal, provavelmente em agravo de instrumento, e depois voltou para a origem e o juiz sentenciou. O que acontece aqui, João, é que o juiz sentenciou e ele provavelmente, ao julgar improcedente, ele revogou a tutela provisória, né? Porque o juiz de duas uma na hora de sentenciar, ou ele confirma a tutela provisória ou ele revoga a tutela provisória, né? Então, tem esse elemento, mas eu entendi, me parece que eu entendi a tua situação. O juiz, ele julgou improcedente, fazendo um juízo diferente do tribunal, sem novos elementos, professor Juliano. O que o senhor acha dessa situação aqui? Eu acho que, na verdade, Exato, juiz, ele disse que exatamente foi isso, né? Tá. O juiz aqui, quando sentencia, ele deveria se pronunciar na sentença sobre a tutela provisória, né? E até porque nós deveríamos configurar que a decisão do juiz, a sentença dada pelo juiz, já é dado num grau de cognição plena e exauriente, enquanto nós temos uma tutela provisória dado num grau de cognição sumária, né? Então, haveria um privilégio aí sobre a cognição plena e exauriente do juiz. Mas entendo... Mas não houve mudança, mas não houve mudança, aí que tá, mas quando houve a cognição pelo tribunal, isso me acontece seguido até em previdenciário, volta para o primeiro grau, sem novas provas, e o juiz, ele na sentença julga improcedente. Ele, digamos assim, o que o João quer dizer, ele praticamente passa por cima do entendimento que o tribunal teve, sem nenhum outro elemento probatório diferente, né? E isso gera uma estranheza. Assim. Exatamente, e no sentido de eventual apelação dessa parte, né, acho importante, já que a gente treina aqui também na formação prática, né, na apelação aqui, João, colocar lá que a tutela provisória deferida pelo tribunal tem que ser efetiva, tem que ser efetivada. A apelação, nesse caso, dar efeito, suspender a sentença e dar efeito à tutela provisória deferida pelo tribunal. Acho que isso é importante para fazer constar na apelação, né? Até na ideia assim, o tribunal conferiu, o juiz julgou improcedente. Bom, então, qual o sentido disso? Na parte mais prática, né? Bom, eu tenho uma sentença que está em desacordo com a tutela dada pelo tribunal. Ao meu ver, interpõe a apelação num tempo exíguo, logo, e já determina ali, coloca para que se suspenda a sentença e seja mantida
a tutela provisória dada pelo tribunal, para que o teu cliente, a parte, não venha a sofrer prejuízo com a eventual não outorga daquele bem da vida que conseguiu provisoriamente. Né, eu acho que é exatamente, tem que resolver dessa forma, porque tem aquela disposição da concessão do efeito suspensivo da eficácia da decisão lá do 1012, parágrafo 4º. Aquela probabilidade de êxito do recurso e mais o risco de dano, eu consigo conduzir dessa forma, né? Mas a questão realmente ela é intrigante, porque o juízo ele deveria, de alguma maneira, acatar o entendimento do tribunal, né? Mas nesse caso... Mas acho que o remédio direto seria a apelação, né? Na apelação, sim, já interpõe a apelação e já manifesta tudo isso, né, dentro do próprio código que estabelece o efeito suspensivo à apelação, quando ele conversa aí com as tutelas. Não, porque o artigo 1012 ele não dá o efeito suspensivo automático quando o juiz na sentença revoga a tutela provisória. Ele vai ter que fazer um pedido, mas pode fazer dentro da própria peça. Isso a gente conversa realmente na nossa pós, né, de fazer o pedido de efeito suspensivo, que aliás pode ser feito, né, professor Juliano, em qualquer recurso. Eu poderia requerer um efeito suspensivo até dentro do embargo de declaração, usando mesmo os requisitos do artigo 1012, parágrafo 4º, né? Até porque, na verdade, o que está sendo colocado em jogo é uma efetividade, né? Se a gente falar que isso é um fornecimento de medicamento, algo necessário à manutenção e há um perigo, os requisitos estão aí, principalmente a relevância da fundamentação, né? A relevância da fundamentação, que trabalha aí o 1012, parágrafo 4º, fala também da probabilidade, né? Então, eu acho, João, que a sequência aí seria resolvida pela interposição de apelação. Olha só, João, mais um elemento. Quando eu trabalhei a dinâmica da preclusão, professor Colombo, eu fiz uma diferenciação entre, depois da decisão do tribunal em agravo de instrumento, o juiz, ele passar, entre aspas, passar por cima da decisão do tribunal em sede de decisão interlocutória e em sede de sentença. Porque em sede de decisão interlocutória, imagina se ele fosse dar um despacho lá, revogando a tutela. Olha que interessante. Ele dá sem novas provas, ele dá um despacho revogando a tutela provisória a requerimento da parte contrária. Aqui me parece que há preclusão hierárquica. Isso ele não poderia ter feito. Não é? Digamos, ele está trocando uma cognição sumária por uma cognição sumária. Agora, em sentença, dizer que o juiz ele não pode julgar improcedente, não é? Avançando no debate, aí me parece que realmente é complicado. Nós vamos ter os remédios, que é a apelação, que é o efeito suspensivo, mas me parece que essa seja uma diferenciação importante dentro desse conceito de preclusão hierárquica, né? O juiz, entre aspas, não respeitar a decisão do tribunal, né? Ele está desafiando uma decisão de cognição sumária. Uma gota também, uma vez, eu achei interessante uma sentença, né, que eu recebi num caso, onde o juiz, ele julgava improcedente a demanda, mas expressamente mantinha uma tutela de urgência. Por quê? Porque o entendimento do tribunal era em desacordo com a sentença dele. Olha que estranho isso. Ele deu uma tutela de urgência à parte, ao final ele julgou improcedente a demanda, mas ele manteve a tutela de urgência na sentença, porque afirmava que o entendimento dele era diferente do tribunal. Então, chegando no tribunal, a parte ia ganhar. Ia ter aquele bem da vida que estava postulando provisoriamente, mas o entendimento dele era contrário a isso. Então, mas isso não tem lógica processual, me parece, né? Eu acho que mais apenas na eficácia, né? Buscando e entendendo, olha, o autor pediu uma coisa, eu dei provisoriamente, agora eu vou revogar na sentença, mas ele continua tendo, porque depois vai chegar na apelação, certamente ele terá. Né? Essa é então o juiz teria que, o juiz que ressalvasse a posição pessoal dele e julgasse procedente a demanda. De acordo com o tribunal. Eu acho que poderia ser uma alternativa lá. Professor Wallace, acho que foi ótimo aí o nosso debate, aí, o pessoal aí, o Murilo, o João participando, dando as suas colaborações aí. E estamos fechando aqui, estou com o meu tempo, com 30 minutos exato aqui de conversa. E a gente ouve mais e vê mais e debate mais com o professor Colombo lá na nossa pós, né, do Verbo Jurídico, ganhando aí um código, um vademecum aí,
todo mundo que se inscrever na nossa pós de processo, se aprende muito nessa pós, a gente discute muita coisa prática mesmo, né? Nada que a gente não esteja fazendo aqui, mas com profundidade, examinando peças, examinando casos concretos, e eu acho que é isso, né, professor Juliano? Faz uma chamada final para o pessoal vir para o nosso após aí. E a gente é interessante também, porque até a gente, como coordenador, como professor, a gente acaba aprendendo também, né, professor Rubim? Então, de tantos casos que são levados aí para aula, perguntas e tal, a gente acaba aprendendo situações que nunca imaginamos, né, que acontecem na prática forense. Então, convido a todos aí que nos acompanhou aí até agora, né, nessa live, aí, a fazer a sua matrícula lá, vai lá. Depois, quando a gente voltar presencial, é muito bom, tem vários nomes importantes aí do processo, com certeza aí vocês vão gostar. Agradeço aí aos nossos alunos que participaram, né, que estão aí dando o seu like, seu oi aí, muito obrigado.